1 Samuel capítulo 29. Os filisteus rejeitam Davi. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afeca, e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus iam à frente de suas tropas de centenas e de milhares, Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: "O que estes hebreus fazem aqui?" Aquis respondeu: "Este é Davi, servo do rei Saul, de Israel. Já faz tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele nenhuma falta." Mas os governantes filisteus se iraram. "Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele", exigiram. "Não pode ir à guerra conosco. E se ele se voltar contra nós na batalha e se tornar nosso adversário? Existe maneira melhor de ele se reconciliar com seu Senhor do que entregando-lhe nossas cabeças? Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças? Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares?" Então Aquis chamou Davi e lhe disse: "Tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. A meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falta em você. Mas os outros governantes filisteus não o aprovam. Por favor, não os desagrade. Volte para casa em paz." "O que fiz para merecer esse tratamento?" perguntou Davi. "O que o Senhor viu de errado em mim desde que comecei a servi-lo? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu senhor, o rei?" Aquis, porém, insistiu: "Para mim você é tão leal quanto um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus não querem que você os acompanhe na batalha. Agora, levante-se bem cedo e vá embora com seus homens, assim que o dia clarear." Então Davi e seus soldados voltaram bem cedo para a terra dos filisteus, enquanto o exército filisteu prosseguiu para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram que a cidade estava queimada e se deram conta do que havia acontecido com as mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, no Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: "Traga o colete sacerdotal." E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: "Devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los?" E o Senhor lhe respondeu: "Sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de você." Davi e seus 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia e nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: "A quem você pertence e de onde veio?" "Sou egípcio, escravo de um amalequita", respondeu ele. "Meu senhor me abandonou 3 dias porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos Queretitas no Neguebe, o território de Judá,
e a terra de Calebe, e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante a noite toda e todo o dia seguinte, até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa nenhuma, nem pequena nem grande, nem filho nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros e os levaram à frente dos outros animais. Este despojo pertence a Davi, disseram. Então Davi voltou ao ribeiro de Beor, ou de Besor, onde estavam os 200 homens que tinham sido deixados para trás, porque estavam exaltos demais para acompanhá-lo. Saíram ao encontro de Davi e seus companheiros, e ele os cumprimentou com alegria. Contudo, entre os que tinham acompanhado Davi havia alguns homens perversos que disseram: como eles não foram conosco, não devem receber nada dos despojos que recuperamos. Devolvam as esposas e os filhos deles, e mande todos embora. Davi, porém, disse: não, meus irmãos, não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvido quando falam deste modo? Dividiremos igual entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. A partir daquele dia, Davi fez disso decreto e estatuto em Israel, e até hoje é assim. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos despojos aos líderes de Judá, que eram seus amigos. Disse: eis um presente para vocês, tirado dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados ao povo das seguintes cidades: Betel, Ramote do Negueb, Jatir, Aroer, Sifmote, Estemoa, Racal, a cidade dos Jerameelitas e a cidade dos Queneus, Ormá, Borazã, Atasse, Hebron e todos os outros lugares por onde Davi e seus homens haviam passado. 1 Samuel capítulo 31. A morte de Saul. Enquanto isso, os filisteus atacaram Israel e os israelitas fugiram deles. Muitos foram mortos nas encostas do monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul e seus filhos e mataram 3 deles: Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate se tornou cada vez mais intenso em volta de Saul, e os arqueiros filisteus o alcançaram e o feriram gravemente. Saul disse a seu escudeiro: pegue sua espada e me mate, antes que esses filisteus incircuncisos venham, me torturem e zombem de mim. Mas o escudeiro teve medo e não quis matá-lo. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando viu que Saul estava morto, o escudeiro se lançou sobre a sua espada e morreu ao lado do rei. Foi assim que Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram juntos naquele mesmo dia. Quando os israelitas do outro lado do vale de Jezreel, além do Jordão, souberam que o exército israelita havia fugido e que Saul e que seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Então os filisteus vieram e ocuparam estas cidades. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul e seus 3 filhos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e removeram sua armadura. Então anunciaram o ocorrido no templo de seus ídolos e ao povo de toda a terra da Filístia. Colocaram a armadura de Saul no templo de Astarote e penduraram o corpo no muro da cidade de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes-Gileade souberam que os filisteus haviam feito a Saul, todos os seus guerreiros mais valentes viajaram a noite toda
para Bet-sean e baixaram do muro os corpos de Saul e seus filhos. Levaram os corpos para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias.